Existe um método específico que transforma qualquer água contaminada em água potável pura. Funciona para água com lama, água de rio e até mesmo água do mar completamente cheia de sal. Nenhum filtro é necessário para isso. Não são necessários produtos químicos. Nenhuma eletricidade é utilizada. Ele se baseia apenas na energia do sol e em um único pedaço de filme plástico transparente. Esse processo elimina todos os tipos de bactérias, remove todos os metais pesados encontrados na água, produz água que é 99% perfeitamente pura. Uma cientista húngara construiu este dispositivo durante a Segunda Guerra Mundial e salvou a vida de centenas de pilotos americanos perdidos no mar. Os militares dos Estados Unidos encomendaram 100 mil unidades. Então a guerra acabou e tudo mudou. A partir daquele momento, nasceu uma indústria de filtros de água de 35 bilhões de dólares. Uma indústria que vende cartuchos de plástico que você precisa substituir todo mês. É uma indústria que cobra 80 dólares por um único filtro portátil. É uma indústria que precisava que você esquecesse o que o sol já faz. Eles não pararam de usar esse método porque ele deixou de funcionar. Pararam de usá-lo porque funcionava bem demais. É um método de purificação que funciona sem permissão ou pagamento. Um que não pode ser patenteado e que não pode ser controlado nem revendido. Esta é a história completa do dispositivo esquecido chamado alambique. Este é o destilador solar que manteve soldados e pilotos vivos no mar, e é aquele que a indústria de filtros de água implorou para que você não encontrasse. Este é o seu cofre de conhecimento. É aqui que desenterramos a informação que a indústria de atividades ao ar livre enterrou. Em 1941, a Segunda Guerra Mundial assolou a Ásia. Pilotos americanos eram abatidos em mar aberto semanalmente. Centenas de aviadores sobreviveram à ameriçagem forçada no Pacífico, mas não morreram devido aos ferimentos, aos tubarões ou ao frio. Morreram de sede, cercados por água que não podiam beber. O oceano é o paradoxo mais cruel que qualquer sobrevivente pode enfrentar. A água salgada desidrata seu corpo mais rápido do que se você não bebesse nada. Os militares precisavam de uma solução que fosse pequena e leve, algo que um único piloto abatido pudesse carregar dentro de um bote salva-vidas. Então eles recorreram a uma cientista brilhante, chamada Maria Telkes. Ela nasceu em Budapeste, Hungria, no ano de 1900. Era uma química física que estava há anos obcecada com o poder do sol. Juntou-se à equipe de pesquisa do MIT em 1939. Seus próprios colegas deram a ela um nome lendário: a Rainha do Sol. O governo dos Estados Unidos deu a ela exatamente uma única missão: transformar a água do Mar Mortal em água potável segura usando apenas o sol. Ela projetou um dispositivo de plástico inflável do tamanho de um balão. Você colocava a água do mar nele e o sol a aquecia através do plástico. A água evaporava para cima, deixando todo o sal para trás. O vapor, então, se condensava na superfície mais fria no interior do dispositivo e gotejava em um tubo de coleta como água perfeitamente limpa. Era um pequeno dispositivo que produzia um quarto de galão completo de água doce todos os dias. Não eram necessárias baterias, nem filtros, nem produtos químicos, nem peças móveis. Era água limpa suficiente para manter uma pessoa viva pelo tempo que fosse necessário. O escritório de pesquisa científica encomendou 100 mil unidades. Mas é exatamente aqui que esta história incrível se torna estranha. O MIT, a universidade, continuou atrasando a produção dessas unidades. Eles continuaram mudando de fabricantes e discutindo cada detalhe. No verão de 1945, nenhuma unidade havia sido enviada. A guerra acabou e os soldados nunca receberam a invenção de Maria. Maria Telkes recebeu um certificado de mérito pelo seu grande trabalho. Seu destilador solar acabou finalmente nos kits de emergência militares, mas nunca se tornou o que deveria ter sido para todos nós: uma ferramenta básica em cada casa e kit de sobrevivência na Terra. Fique comigo porque a ciência por trás disso vai te surpreender. Isso é apenas arranhar a superfície. Existe uma coleção completa de conhecimentos sobre o que a indústria de atividades ao ar livre escondeu das pessoas. Isso inclui técnicas de fogo
que unidades militares usaram e depois tornaram confidenciais. Abrigos de emergência que não custam nada e superam barracas caras, repelentes de insetos naturais que tribos dominam há séculos. Métodos de purificação de água que não precisam de filtros nem energia e métodos de conservação que funcionam sem qualquer geladeira ou eletricidade. A ciência por trás da destilação solar é elegante e muito simples. Replica perfeitamente o mesmo processo que cria a chuva. O sol aquece a água na superfície e essa água então evapora. O vapor sobe e atinge uma superfície muito mais fria acima. Ele se condensa de volta na forma líquida. O resultado é perfeitamente puro. Todos os contaminantes ficam para trás, incluindo bactérias e vírus, cada partícula de metal pesado e cada grão de sal dissolvido. Este é o mesmo processo natural que vem limpando este planeta há bilhões de anos. Maria Telkes demonstrou isso dentro de seu próprio laboratório, no campus do MIT. Seu dispositivo transformou a água do oceano, com 30.000 partes de sal em água purificada, com apenas uma única parte por milhão restante. Isso representa uma purificação total de 99,9% alcançada. Um filtro Life Straw remove apenas 99% das bactérias, mas um Life Straw não consegue remover o sal, metais pesados ou produtos químicos. Um destilador solar remove absolutamente cada uma dessas coisas, porque a destilação não é apenas filtragem, é transformação. A água muda de estado físico de líquido para gasoso e vice-versa. Nada mais sobrevive a essa jornada e nada mais a acompanha. Aqui é onde os números se tornam verdadeiramente inquietantes. Um filtro de água portátil como o Sawyer Mini custa $30 e filtra 100.000 galões. Isso parece razoável até você perceber que um destilador solar construído com um balde de lixo e filme plástico não custa nada. Custa $0, tem 0 peças de reposição e 0 data de validade. A Universidade Estadual do Novo México testou destiladores solares caseiros construídos com materiais domésticos simples. Água do mar com 30.000 partes por milhão de sal foi purificada para apenas 1 parte por milhão. Isso é 99,9% de água potável pura a partir de materiais descartados e luz solar. Um destilador solar com 6 pés quadrados de superfície pode produzir até 4 litros de água limpa por dia. Isso é água suficiente para beber e cozinhar para uma família de 4 pessoas, usando nada além do sol. Pesquisadores da Universidade do Texas levaram isso ainda mais longe em 2021. Desenvolveram um hidrogel que aumentou a taxa de destilação em 12 vezes acima dos modelos comerciais, produzindo 30 litros de água limpa por dia a partir de um único metro quadrado. A ciência não é teórica, está comprovada e se encontra em revistas revisadas por especialistas agora mesmo. Mas aqui está a pergunta que deveria te enfurecer. Por que um destilador solar não é equipamento padrão em cada kit de acampamento vendido hoje em dia? Por que não é ensinado em todos os cursos de sobrevivência? Por que cada varejista de atividades ao ar livre promove Life Straws de $40 e filtros Katadyn de $80 em seu lugar? É porque o mercado mundial de purificação de água vale 35 bilhões de dólares por ano, e a previsão é que atinja 63 bilhões de dólares até 2032. Empresas como Brita, Life Straw, Sawyer e Pentair vendem filtros e cartuchos de reposição. O modelo de negócios depende inteiramente de uma coisa: que você volte a comprar. Um filtro Brita dura 2 meses. Depois você compra outro e outro e outro para sempre. Um sistema de osmose reversa custa centenas de dólares para instalar e $50 a cada 6 meses pelas membranas. Um filtro de acampamento portátil precisa de cartuchos de reposição de 15 a $30 cada. Agora, compare isso com um destilador solar. Um pedaço de plástico, um recipiente, uma pedra e luz solar. Não há peças de reposição, nem cartuchos, nem membranas, nem assinatura, nem validade. Você o constrói uma vez e ele funciona até o plástico rasgar. Depois você substitui o plástico por alguns centavos. Não se pode construir uma indústria de 35 bilhões de dólares em torno de algo que não custa nada. Não se pode patentear a luz do sol. Não se pode patentear a evaporação.
Não se pode patentear a condensação. E o que você não pode patentear, você não pode monetizar. Então a indústria fez o que as indústrias sempre fazem: invisibilizaram a solução simples e fizeram a solução cara parecer essencial. Comercializaram o medo por meio de contagens de bactérias, avisos de protozoários e estatísticas de metais pesados. Todos esses são perigos reais, mas todos podem ser resolvidos com um pedaço de plástico e o sol. Mas um cliente aterrorizado é um cliente que paga, e um cliente que conhece a destilação solar nunca mais volta. Os primeiros destiladores solares foram usados há mais de 2.000 anos nos Andes. Em 1872, uma planta de destilação solar foi construída no Chile para abastecer uma cidade mineradora inteira. Cobria 4.000 metros quadrados e produzia 22 metros cúbicos de água doce diariamente. Essa planta funcionou por 40 anos sem eletricidade, sem produtos químicos e sem peças de reposição. São 40 anos de água limpa apenas com a luz do sol. Durante a Segunda Guerra Mundial, Maria Telx provou que esse conceito cabe dentro de um bote salva-vidas. Foram encomendadas 200.000 unidades. A ciência estava comprovada e estabelecida. Então veio a economia de consumo do pós-guerra e, de repente, havia mais dinheiro em vender filtros do que em ensinar as pessoas sobre o sol. É exatamente isso que você precisa fazer. Você precisa de um recipiente grande, como um balde de lixo, um balde ou uma tigela larga. Precisa de uma xícara ou jarra de coleta menor que caiba dentro do maior. Precisa de filme plástico transparente, não colorido nem opaco, mas transparente para que a luz do sol passe. E você precisa de uma pequena pedra ou peso. Encha o recipiente grande com a água suja ou salada que deseja purificar. Coloque a xícara de coleta bem no centro do recipiente grande. Certifique-se de que o nível da água permaneça abaixo da borda da xícara de coleta. Cubra toda a parte superior firmemente com o filme plástico. Selhe as bordas para que o vapor não escape. Coloque a pedra no centro do filme plástico, diretamente sobre a xícara. A pedra cria uma inclinação para que a condensação flua para o centro e goteje na xícara. Coloque a montagem sob a luz solar direta e espere. O sol aquece a água e ela evapora. O vapor sobe e atinge o plástico. O plástico está mais frio, então o vapor se condensa em gotas na superfície. As gotas seguem a inclinação criada pela pedra e gotejam na sua xícara. Em 2 a 4 horas, você terá água potável limpa. Em um dia inteiro de sol forte, você pode coletar até 1/4 de galão ou mais. Construa vários destiladores se estiver acampando em grupo e faça um rodízio. Forre o fundo com material preto para absorver mais calor e aumentar a produção. Adicione folhas verdes ou material vegetal à água como fonte adicional de umidade. Um balde de lixo, um pedaço de plástico, uma tarde. Você obtém água limpa e ilimitada sem precisar de uma empresa de filtros. Este método não desapareceu porque parou de funcionar. Desapareceu porque funciona bem demais e custa pouco demais. Maria Telx passou a vida inteira perseguindo o sol. Construiu a primeira casa aquecida por energia solar em 1948, criou fornos solares para países em desenvolvimento e desenvolveu materiais para as missões espaciais Apollo. Ela obteve mais de 20 patentes e morreu aos 94 anos, ainda acreditando no sol. Seu destilador solar salvou pilotos. Você poderia salvar campistas, trilheiros, famílias e vilas. Mas nunca te ensinaram nada sobre isso, porque um pedaço de plástico no sol não pode gerar lucros trimestrais. Este conhecimento não morreu. Estava esperando alguém abrir o cofre de conhecimento. Se esta história mudou sua forma de pensar sobre a sobrevivência e a indústria ao seu redor, inscreva-se e curta este vídeo. Dedicamo-nos a descobrir a história e as verdades que tentaram enterrar. Vamos construir juntos um futuro mais autossuficiente. O próximo cofre de conhecimento será aberto em breve, e o que há dentro é ainda mais significativo.